Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje, pessoal, nós teremos um papo que é super importante para todos. Lembrando que às segundas-feiras a gente aborda temas da saúde. E hoje será fisioterapia respiratória em pacientes pós-Covid-19. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, nós teremos a fisioterapeuta Jéssica dos Santos Campagnolo e também acompanhando uma paciente que é a Marlene Vettori. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e vai ser acredito que vai ser de extrema importância você ficar ligado nesta manhã. Então, está iniciando. Então, estou aqui com as minhas convidadas desta manhã, a Jéssica e a dona Marlene. Tudo bem? Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! É isso aí! Hoje vai ser um papo super importante, como falei no início, falando sobre fisioterapia respiratória. E isso sim, vamos entender como ela funciona e o quanto é importante talvez estar tratando pessoas que ficaram com sequelas um pouco maiores, que é aquela falta de ar e tudo mais. Mas antes de iniciarmos, eu quero agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Kiron Centro Cultural, a Manfi Produtos Alimentícios, a Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para mim aqui, e o RP Mercados. Então, meninas, agora, para iniciar a nossa conversa, eu vou pedir para que vocês se apresentem para o pessoal de casa. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Então, meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta há 7 anos. Me formei na FSG, em Caxias do Sul, e me apaixonei por essa área da fisioterapia respiratória ainda na faculdade, né? Então, eu me formei e 2 ou 3 semanas depois eu já iniciei na pós-graduação de fisioterapia respiratória e terapia intensiva, né? Mas, pelas levadas da vida, eu acabei não atuando em hospitais e acabei voltando para Veranópolis e abrindo o meu próprio consultório. Então, a minha área de atuação agora é em consultórios e atendimentos domiciliares. Importante esse serviço e vamos entender um pouquinho mais hoje sobre a fisioterapia da parte respiratória. E dona Marlene, vou pedir para que a senhora se apresente para o pessoal em casa conhecê-la. Bom dia! Fiquei muito feliz de ser convidada pela Jéssica para participar desse programa e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm em relação à fisioterapia respiratória. Com certeza, eu muito importante. fui uma beneficiada do tratamento e posso falar positivo sobre isso. Que maravilha, coisa boa. Não, ver resultados como o da dona Marlene, eu acredito que dê assim um up, né? Porque estamos num momento tão difícil que vemos pessoas passando por momentos que não são legais em relação... Tem pessoas que passam a Covid e nem sentem, nem souberam que tiveram a Covid. Mas tem pessoas que não adianta, de acordo com o organismo, ele vai agredir mais. E pessoas que sofrem com isso. Então, até para a gente iniciar toda essa conversa, dona Marlene, quando a senhora contraiu o Covid, como a senhora começou a sentir os sintomas e como imaginou que poderia estar com... No mês de dezembro, eu visitei o meu filho em Jaraguá do Sul e ele contraiu o vírus. E a gente, assim que percebeu que ele tinha contraído, eu e o meu esposo voltamos para casa. Nós pensamos que não ia contrair. E aí começou, no 3º dia, ele sintomas diferentes dos meus. Eu comecei a sentir, não sentia cheiro, não sentia gosto. Começou pela garganta, atacar a garganta.
E depois começou diarreia, e daí fiquei muito cansada, muito debilitada. Aí o outro filho que mora em Veranópolis conversou com o Dr. Rangetti, e explicou para ele os sintomas e ele disse, antes mesmo de fazer o teste, nós vamos já entrar com o protocolo. E a gente fez esse tratamento do protocolo precoce. E continuamos. Daí a gente consultou com ele, ele foi acompanhando o nosso quadro. Meu esposo aí ficou um pouquinho mais debilitado, ele baixou ao hospital 5 dias e eu fiquei em casa. Aí o Dr. Rangetti indicou a fisioterapia, que a Jéssica ia na nossa casa, fez para mim, quando ele deu alta para ele também. E a gente dia a dia foi sentindo melhoras com a terapia. E indico para quem tivesse problema que faça também, porque é muito bom. Até hoje, nesta manhã, eu estava acompanhando, antes de vir aqui para o programa, uma entrevista com o nosso ministro da Saúde, só para fazer um adendo que a senhora fez o uso do tratamento precoce. E o ministro da Saúde, ele diz, eu sou a favor do que os médicos acharem melhor, ok? Então, se o seu médico achar melhor já fazer todo o tratamento antes mesmo de começar os sintomas mais graves, ótimo. Se o seu médico quer fazer o exame e após isso ver o que tratamento pode estar utilizando em você, então, desde que você confie no seu médico, faça o tratamento que lhe é ofertado. Por isso, até mesmo o nosso ministro da Saúde está apoiando essa situação, porque por vezes existe, não, o tratamento precoce, sim, o tratamento precoce. Então, assim, na realidade, ele apoia de acordo com a visão do seu médico, ok? Então, agora, entendendo toda a sua situação, sim, dona Marlene, e ver o quanto fez bem poder entrar com uma fisioterapia respiratória, sim, vamos entender um pouquinho o que acontece nesse pulmão, né? Nessas pessoas, Jéssica, que chegam a ter todo esse peso ao respirar, que realmente percebe-se que, por ser uma doença respiratória, como falei antes, muitos sentem mais, mas muitos, assim, acabam nem passando por perto, assim, de sintomas do Covid. Mas para quem realmente afeta, o que acontece? Então, assim, Laura, o Covid-19 é uma doença inflamatória, então quando a pessoa adquire o vírus e é uma carga viral alta, assim, que acomete o sistema respiratório e vascular, enfim, cardíaco, o pulmão fica inflamado, né? Então, ele começa a entrar numa fase de fibroproliferação. O que quer dizer isso? O pulmão, ele fica inflamado e com áreas restritas que o ar não consegue chegar em certos lugares ali do pulmão, né? Normalmente acomete bastante a parte de baixo, aqui as bases dos nossos pulmões, né? Então a intenção da fisioterapia é iniciar o quanto antes o tratamento para evitar que essa fase de fibroproliferação vire uma fibrose, que aí é um caso mais avançado e mais grave, onde o paciente fica com mais dificuldade para respirar, enfim, né? Então, é uma doença inflamatória. Então, com a ajuda da fisioterapia e da medicação também, que é muito importante, né? A medicação que o médico avaliar necessária, o paciente tem uma boa evolução, muitas vezes não precisando de internação e nem de suporte de oxigênio e muito menos de UTI, assim, né? E me diz uma coisa, para que a gente tenha uma noção, além de como a pessoa está tendo uma dificuldade ao respirar, para avaliar realmente aquele pulmão e saber se já está num estágio, se está num estágio que está dando para tratar, ou enfim, se é um estágio que precisa ser levado a outro, daqui um pouco, a um outro processo. Mas para fisioterapia, através de uma tomografia já sabe se... Isso, pela avaliação da tomografia e pela ausculta pulmonar e os sinais e sintomas que o paciente também relata, né?
porque tem pacientes que não sentem falta de ar, nenhum desconforto, e às vezes já estão com 30, 40, até 50% de comprometimento, né? E aí, mesmo a pessoa não tendo um sinal ou um sintoma que ele nos diga assim, né? Mas se já tem o comprometimento pulmonar, a fisioterapia é muito indicada. Certo. Para tentar abrir essas áreas de colapso, né? Eu costumo explicar para os meus pacientes, até o Robertson tentou explicar aquele dia aqui no programa, que o nosso pulmão é como se fosse uma esponja, né? Quando o COVID tá ali no pulmão, essa esponja ela fica ressecada. Então, o ar não vai entrar para aqueles lugares ali, né? E aí, com a intenção da fisioterapia é encher essas áreas que não estão tendo troca gasosa, não estão tendo a entrada e a saída do ar. Olha aí. E, dona Marlene, nesse meio tempo, quando a senhora contraiu, qual foi o sentimento de... A senhora teve falta de ar? Como é que foi o seu sentimento ao mesmo tempo que estava tendo essa falta de ar, sabia que era o Covid? O que passava pela cabeça? Eu tossia bastante também, que era bem desconfortável. E na tomografia também, né, acusou que estava comprometido o meu pulmão, né? E aí? A fé, a esperança de ficar bem, melhorar. né? Que cada dia eu ia sentindo essa reação melhor. E a senhora teve muita falta de ar? Ou não? Não, a falta de ar não, mas era tosse. Tosse? É. Porque a tosse provém, na realidade, é aquela falta de ar, aquele giro, parece, ele acaba ocasionando a tosse. E me sentia muito debilitada, principalmente das 10 horas em diante até a noite, eu ficava muito cansada. E de manhã eu tinha bastante energia muito cedo e depois ia mudando isso. Olha aí. Então, para sentir que esse pulmão precisava de uma ajuda, para restabelecer todo o funcionamento, então, foi importante então entrar com a fisioterapia. E como chegam os pacientes para ti, Jéssica? Como tu sente eles? Bastante debilitados, assim, numa forma geral, assim, de perda de força, tanto respiratória quanto global, assim, de membros e de muito cansaço, assim, de falta de ar, de um peso, assim, no peito, e principalmente os mais debilitados é os que ficam hospitalizados, né? Então, é nítida a diferença de um paciente, assim, para o outro, quem conseguiu fazer o tratamento em casa e quem teve que ficar hospitalizado. A perda de massa muscular é bem significativa. Então, quer dizer, para quem precisou utilizar uma ventilação, algo assim, quer dizer, o pulmão em si ele já foi perdendo força. Isso. E a fisioterapia vem para restabelecer essa força. Isso mesmo. Então, para quem ficou em casa, é mais tranquilo, porque conseguiu se manter respirando normal e tudo. Isso. E para quem precisou, então, no hospital, é acometido por uma falta de força global, assim, até porque daí a pessoa ela fica mais acamada, não se movimenta tanto, então a perda de massa muscular é bem grande, assim. Então, bem, muito, muito interessante a gente poder ter essa noção geral, porque, por vezes, nós estamos em casa e tá tudo certo, dá umas tosses e a gente acha que tá tudo bem. Daqui um pouco é o momento que a gente tem que ligar um alerta para dizer, poxa, uma tosse dessa forma. Porque para nós tosse é como se fosse um resfriadinho, ele acompanha uma tosse, mas entende-se agora que com o Covid pode ser que é algum sinal de que o teu pulmão está sendo comprometido de uma forma não tão invasiva, mas é importante procurar daqui um pouco um auxílio, até mesmo para poder estar restabelecendo o seu pulmão de uma forma muito tranquila. E é esse o lado bom da fisioterapia. Isso. É dizer, poxa, temos como voltar ao normal e ser mais... que não seja de uma forma tão traumática. Isso aí. Como é que tu vê esse lado de ver os teus pacientes voltando aos poucos, Jéssica? Tu sabe, Laura, que está sendo muito gratificante, assim, porque como a Marlene disse, é
é nítida a melhora do paciente, assim, o paciente mesmo, eu chego na casa, ou enfim, se a pessoa já saiu do isolamento, eles me falam, nossa, agora parece que o meu pulmão está aberto, que eu estou conseguindo respirar, que aquele peso no meu peito está passando. É nítida a melhora sessão por sessão, assim, está sendo bem gratificante poder ajudar as pessoas, assim, nesse momento tão difícil, assim, que o mundo todo está passando, né? Com certeza. E tudo quanto são tratamentos que eles vêm para auxiliar e eles não têm contraindicação, que imagino que uma fisioterapia pro pulmão não vai ser contraindicado, isso é só vem pro bem, então não tem o porquê não fazer num momento como este. E vejo que o Robertson, que esteve aqui no nosso programa, foi na sexta-feira, não a passada, a outra, ele justamente relatou que ele está conseguindo voltar a ter uma respiração melhor. Imaginem que quando ele veio aqui ao programa, nós sentamos um em cada lado para que ele pudesse ficar sem máscara, porque ele não estava conseguindo ainda respirar direito. Então, imagina, ele teve 70% do pulmão afetado por causa do Covid. E ele, aos poucos, está voltando, né, Jéssica? Como que está sendo, por exemplo, um tratamento de uma pessoa que chegou a 70%, porque entendemos que muitos estão na UTI com 90%, e é por isso... Mas ele foi uma pessoa que chegou a 70% e hoje, vamos dizer, nem um mês após o isolamento dele, ele ainda não consegue respirar direito. Mas ele já disse que está sentindo uma super melhora. Sim. Então, como é pegar um paciente desta forma? Sim. O Robertson, ele teve 70%, de 50% a 70% de acometimento, né? Então, quando ele veio aqui, ele fez a 4ª sessão naquela semana. Ele iniciou na terça e ele veio aqui na sexta. Sim. E ele também, cada dia ele vem me dizendo que ele está melhorando. Até gosto de... até acho que depois eu vou falar melhor sobre isso. Claro. Mas no início do tratamento eu gosto de intensificar a fisioterapia, fazendo ela todos os dias, para que a gente tenha a melhora o mais rápido possível, e depois a gente vai intercalando as sessões, né? Mas o Robertson, como o comprometimento dele foi maior, assim, né? O processo, às vezes, ele é um pouco mais lento, mas como ele é um paciente jovem, né? Ele está evoluindo super bem, assim, dentro do esperado, ele está muito bem. Tu falaste em pacientes jovens. Entendemos que essa nova cepa que estamos sendo acometidos, ela está, dizem, afetando pessoas mais jovens. E você tem notado essa procura de jovens? Tenho. Para o tratamento? Sim. Os jovens estão mais suscetíveis agora por estar circulando mais, né? Eu acredito que seja esse o motivo. Por não estarem vacinados também, a maioria, todo mundo, na verdade, né? Mas a característica maior agora são jovens, obesos e com alguma comorbidade, né? Então, tá bem... Então, aumentou realmente. Antes, o perfil de pacientes eram mais idosos ou meia idade, assim, né? Agora, o perfil de paciente é jovem. Então, tu vê. Realmente o que se fala, e até para o entendimento de quem está em casa, sim, se cuidem, turma, gurizada, se cuidem, percebemos que não realmente, todos os estudos que estão sendo feitos e mostrados, eles têm um fundamento e estamos todos no mesmo barco, isso aí, né? O que falam é que estamos com remos diferentes, mas estamos todos no mesmo barco. A questão é, a gente precisa cuidar de nós e das outras pessoas também. Até na sexta-feira o meu programa eu estava até de pé descalços, estava com roupa de ficar em casa, para pedir, por favor, fiquem em casa. Espero que esse último final de semana não tenham acontecido as aglomerações, porque, gente, é tão triste quando tu vê essa doença, ela tá se espalhando, ela tá tendo variações e aos poucos pegando
tanto pessoas com mais idade quanto pessoas mais jovens, pessoas que não têm comorbidades, e aí não se entende realmente qual é a situação, para que lado, para que santo vamos apelar. Então fica aqui estamos conversando sobre isso, estamos falando sobre como melhorar, e isso é maravilhoso, saber que temos possibilidades que não são invasivas, não nos fazem sofrer tanto. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com esse papo e vamos saber mais sobre a fisioterapia para pacientes pós-Covid. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo duas venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como recomeçar a vida num outro país. Nos aguardem e nos acompanhem. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre fisioterapia respiratória em pacientes pós-Covid-19. Eu gostaria de agradecer a todos que estão na nossa live, estão vendo pelo Facebook, pelo YouTube, Conecta Mais TV, ou também pelo canal 8 da Adilnet e também pelo nosso site conectamais.com.br. Sabemos que em todas as plataformas temos pessoas nos acompanhando e muito obrigada. Aqui eu tenho um questionamento, então, para a gente falar mais sobre a questão do Covid
e como podemos ir tratando a nossa respiração pós. Por isso, nós temos aqui a fisioterapeuta Jéssica Campagnolo, que está falando sobre como está sendo a recuperação dos pacientes que estão procurando ela, que também é um serviço muito importante neste momento. Mas então, Jéssica, temos aqui um questionamento. Existem alguns exercícios que podem ser feitos em casa para melhorar a respiração ou somente podem ser realizados com o auxílio de uma profissional? Aqui eu não recebi o nome da pessoa que mandou o questionamento, mas gostaria de mandar um abraço, se a produção tiver aqui, senão a gente depois fala o nome da pessoa. Então, Jéssica, existem alguns exercícios que podem ser feitos em casa pelas pessoas, ou como funciona a questão profissional em relação a isso? Sim, Laura, existem alguns exercícios que a gente orienta o paciente a fazer em casa, né? Mas eu gosto sempre de dizer que quando a pessoa tem um comprometimento pulmonar, que já aparece ali na tomografia, é sempre bom ter um acompanhamento do fisioterapeuta para dar uma orientação, porque às vezes algumas outras doenças que o paciente tenha, por exemplo, na asma, tem algumas coisas que são contraindicadas, né? Então sempre é bom o acompanhamento de um profissional para orientar certinho esse paciente. Eu gosto de falar também assim que esses exercícios eu posso até demonstrar depois. Eles vão ajudar a melhorar a oxigenação do corpo no geral, tá? Mas que se a pessoa já tem um comprometimento pulmonar, esses exercícios não vão ajudar a abrir essas áreas de colapso, tá? Então a gente precisa de uma pressão positiva na via aérea para poder abrir essas áreas que não estão ventilando normais, né? Então são exercícios bem simples de respiração profunda, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, de estimular o diafragma. Então o paciente pode colocar a mão assim bem na boca do estômago assim e respirar fundo pelo nariz, empurrando a barriga para fora e soltando todo o ar. Mas então é bem específico para exercícios que a gente oxigene melhor o corpo. Certo. Então, se a pessoa tem um comprometimento pulmonar, provavelmente, com certeza, posso dizer isso, que não vai abrir essas áreas que não estão sendo ventiladas. Então, Jéssica, o melhor para quem está com Covid ou passou pelo Covid é procurar, a princípio, um profissional. Então, alguém que possa estimular em relação ao sua respiração, mas que possa avaliar o comprometimento do seu pulmão. Isso. Que daqui um pouco, né, Jéssica, a pessoa está em casa imaginando que só essa respiração mais funda pode auxiliar. Sempre uma respiração mais funda vai auxiliar em todo o nosso sistema em si, para que a gente possa ter uma oxigenação perfeita no nosso organismo. Mas daqui um pouco tem algum comprometimento que possa ser auxiliado somente pelo profissional. Isso. Então é esse o alerta, Jéssica, de não realmente, que por vezes a gente coloca lá no Google, né, o tio Google, a gente escreve como fazer tal coisa, como fazer, e daqui um pouco a gente não presta atenção no nível de comprometimento que pode estar no nosso corpo. Isso, e às vezes até piorando a situação em vez de estar ajudando, né? Exato. E sabemos que a respiração é algo tão importante. E pensando, dona Marlene, ter um profissional diariamente, nem que seja por telefone, como é bom, né, dona Marlene? A gente fica muito seguro, né? Principalmente ela visitando e vendo a gente, como a gente está todos os dias, a evolução. Eu me senti muito segura. Imagino que, dona Marlene, quando a senhora contraiu o Covid, como é que se sentiu? Assim, pensando como talvez medo, como é que foi? Não, eu pensei logo em procurar o tratamento precoce, que a gente já sabe de tanta gente, inclusive familiares meus que já passaram por isso também, antes do que eu. Também deu tudo certinho, não precisaram nem baixar o hospital, né? Ah, coisa boa. Então não veio todo aquele medo, aquele pavor de ter contraído o Covid?
esperança, confiança. Coisa boa. Porque isso é meio caminho andado, né, dona Marlene? Porque quando a gente sabe que o medo, ele traz diversos poréns que até alguns sintomas eles vêm porque tu já tá com o teu... Tu já fica, assim, é um medo, e aí tu já tem um pouquinho de falta de ar, tu já fica com o dobro. Entende-se que tem todo esse lado que a gente tem que cuidar. Então, que bom que a senhora não teve, foi tranquilo, estava com um médico que era da sua confiança. Quem era o seu médico? Doutora Ranguetti. Doutora Ranguetti era o seu médico. Sim. É ali de Veranópolis? Sim, de Veranópolis. Ótimo. Então, para outras pessoas que também acreditem que seja procurar o seu profissional possa ser outra pessoa, ou enfim, né, a doutora Ranguetti lá de Veranópolis. Mas ter o acompanhamento de bons profissionais fez a senhora ficar muito mais tranquila, então, nesse período. Com certeza, foi muito bom. E o tratamento, a fisioterapia, ela, aos poucos, a senhora sentia essa melhora de que forma? Era dia por dia, dia após dia, ou como? A gente sabe que a Covid não é de um dia para o outro que fica bem, né? Ela demora um pouco, mas é que não pode piorar, né? A gente vai sentindo melhora gradativamente. Certo. E eu, em momento nenhum, eu senti medo, eu senti confiança e sabia que ia passar por isso e ia ficar bem. Coisa boa. Então, muito mais tranquilo dessa forma. Então, uma dica a todos que acabam contraindo de uma forma ou outra essa doença que realmente faz com que a gente fique debilitado emocionalmente, eu diria, né? Que a gente possa entender um pouquinho mais e também te agarrar bons profissionais e acreditar que tudo vai passar, né, dona Marlene? É isso aí. Até, Laura, eu gostaria de comentar que esses exercícios de respiração profunda auxiliam também bastante nessa função da ansiedade, de tentar diminuir a ansiedade, de melhorar o fluxo sanguíneo, da oxigenação, enfim, auxiliam bastante nessa ansiedade que o paciente, a maioria deles tem muito medo, muita ansiedade. Tem até alguns pacientes que eu acabo indicando para ter uma terapia psicológica junto, né? Porque tem pacientes que já têm medo antes de pegar. Então, eles já estão sofrendo por antecedência. E aí, quando eles realmente adquirem o vírus, né? Ficam contaminados, a cabeça dá uma pirada. Aí eu acabo orientando, então é um trabalho multidisciplinar, né? Então, muitas vezes é comigo, com o médico e mais a psicóloga. Olha aí, então, Jéssica, pensando que a questão psicológica pode afetar, sim, ela pode afetar até na tua respiração. Sim. Pensando por esse lado. Sim, porque às vezes a pessoa fica com tanta ansiedade, com tanto medo, que ela acha que ela está com algum comprometimento pulmonar, que ela está sentindo falta de ar, mas às vezes é só a ansiedade por estar vivendo aquele momento, né? Então, por isso que é muito bom estar procurando bons profissionais. Meninas, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa e eu gostaria de dizer a todos que essa semana nós teremos 5 dicas de pratos especiais para a Páscoa. Estamos na semana que antecede a Páscoa, uma semana de reflexão, uma semana que também, pensando em tudo que estamos passando, é semana de avaliar, de entender, de acordo com a crença de cada um, claro. Mas vamos apresentar 5 pratos especiais, um por dia. E hoje nós vamos ter a receita de um bacalhau à portuguesa feito lá pelo Lagos Villa Park. Então vamos acompanhar essa matéria que para essa manhã deixar muito mais leve o nosso papo e dizer em casa, com cuidado, com sua família, aproveite a Páscoa que está se aproximando. Vamos lá! Olá a todos os nossos telespectadores, hoje eu tô aqui em Vila Flores e eu vou conversar um pouquinho mais com o Lenício e com o Álvaro, porque como vocês sabem, a Páscoa está chegando, então a gente vai trazer ao longo dessa semana diversas receitas para que vocês possam fazer em suas casas. Então hoje o pessoal vai preparar um bacalhau à moda portuguesa, que eu acho que vai ficar maravilhoso,
Então a gente vai mostrar um pouquinho mais desse processo para vocês. Acompanhe. Hoje vamos fazer aqui então o bacalhau, moda portuguesa, né? A moda portuguesa. E vindo da onde? Direto de Portugal. Então, tem que pegar um bacalhau, esse no caso já é de salgado, né? E vai cortando, tirando ele, fazendo postas e vão montando ele no nosso prato. A gente gosta de deixar ele nessa receita, gosta de deixar ele mais grandinho, né? Em postas bonitas dessa forma. Muita gente acha que bacalhau é um peixe. Não é, né, Lenício? Não é um peixe. Não. O bacalhau é um processo de salga que acontece com um peixe. Na verdade, eles usam um peixe específico, né? Para fazer o bacalhau. Para fazer o bacalhau. Então, esse peixe ele é salgado, com isso ele se torna o bacalhau. Que é um processo, né? É um processo. Tiramos a casca da cebola. Pimentão, cebola, batata, bastante azeite de oliva, tomate para enfeitar e ovo. Eu já vou botar aqui uns ovos para cozinhar. A gente pode já ir botando a batata para cozinhar. Pra ter uma ideia, é isso aqui, ó. É isso aqui. Uma batata que ela não é muito grossa e não pode cozinhar muito não, viu? Ela tem que ficar água fervendo uns 6, 7 minutos. Aqui a água já está bem quente. Muito bem, pessoal, então agora está na hora de montar o prato. Uma boa quantidade aqui embaixo na nossa panela. Nesse momento nós vamos pegar as batatas, aqui cozinhando um tempo. Eu repito, não cozinha muita batata, pessoal. Um pouco de pimenta, pimenta é o gosto. Com isso agora, então, vamos botar um pouco de cebola, né? Aí nós temos umas postas bem generosas aqui. Um pouco de sal, porque o nosso bacalhau é desse salgado. Um pouco de pimenta. Pimentões. Vamos misturar assim para ficar uma cor bonita. A cebola podemos botar toda. E aí sim, tem que regar bastante agora. Agora é possível botar um papel alumínio aqui. No nosso caso nós temos a nossa tampa que já vai segurar o calor, ele vai quase que defumar aí dentro. A gente vai levar para o forno agora, depois coloca os demais ingredientes. Antes de finalizar, vai botar esse alho aqui no meio só para dar um perfume. Sim, vamos botar as azeitonas pretas. Um pouco de tomate, né? E os nossos ovos. Outra coisa, o alecrim, né? Para dar uma enfeitadinha. Um tempero verde. Que, além de ficar bonito, tem um sabor isso aqui, gente, que tá doido. Vamos dar uma regadinha de azeite, que o azeite extra virgem, ele nunca é demais, pessoal. Então agora mais 10 minutinhos de forno a 180 graus. Então, esse é o nosso prato bacalhau à portuguesa. Olha só esse prato que tá assim, ó, maravilhoso, já tá dando água na boca e eu vou ter a sorte de provar, por isso que eu tô sem máscara, então já queria justificar aqui pra vocês. E agora o Álvaro vai explicar um pouquinho mais pra vocês sobre os produtos que estão disponíveis à venda aqui no Lagos. Obrigado, Erika. Na verdade, esse é o prato chamado bacalhau português, que é o tradicional típico de Portugal. E todos esses produtos que estão aqui foram feitos exatamente aqui, eles podem ser adquiridos aqui no Lago Vila Parque. É um prato maravilhoso para Sexta-feira Santa e além disso temos outros mais variados tipos de frutos do mar aqui, tá certo? Venham e verifiquem. E também o Lenício vai explicar um pouquinho mais para nós sobre o contato, como a gente pode chegar aqui no Lagos e quais são os serviços que eles oferecem. Pessoal, a gente fica localizado no município de Vila Flores, tá? Na BR 470, sentido Veranópolis. E assim, ó, todos esses produtos, além de encontrar aqui na nossa loja de conveniência,
também é encontrado no nosso site, o www.lagosvillapark.com.br. Então vocês podem acessar lá, tá cheio de novidade o nosso site, inclusive com os produtos que a gente tem aqui. E para Sexta-feira Santa agora, a gente está separando pratos especiais para atender todos os nossos clientes. Então são pratos que a gente vai fazer congelados, com diversos tipos de frutos do mar. Inclusive o camarão, molho de camarão, que é um molho que a gente usa aqui no nosso prato e está sendo um sucesso, entre outros. Então, como vocês viram, são muitas novidades. Quem quiser é só entrar em contato com o pessoal do Lagos, no Instagram, enfim, nas demais redes sociais, que eles vão responder a todos. E agora, para finalizar esse vídeo, né, esse belo vídeo, eu vou experimentar, que eu tô muito curiosa, porque assim, eu vou contar para vocês, nunca comi bacalhau. Então, eu estou, assim, nervosíssima para provar, mas tenho certeza que vai estar uma delícia, tá? Então, eu vou provar aqui para vocês verem. Gente, eu já entrei em outra dimensão, porque assim, ó, melhor coisa que eu já comi na vida, tá? Estou falando de coração. Então, assim, é muito fácil pra vocês fazerem em casa. Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o pessoal aqui do Lagos. Melhor receita que eu já comi na vida, tá? Maravilhoso, gente. Obrigada a quem acompanhou a nossa reportagem. Lembrar. Então, pessoal, o que acharam desse prato? Eu achei super especial, sinceramente. 11h17 da manhã. Dá uma água na boca ver um prato desses, né? Então, parabéns ao pessoal do Lagos. Um prato super bacana, deve estar muito gostoso. Vou anotar essa receita e sim para fazer com a minha família. Delícia, né? Então, pessoal, nessa manhã estamos falando sobre fisioterapia respiratória em pacientes pós-Covid-19. E agora eu tenho alguns questionamentos que eu recebi e vou fazer para a Jéssica. E após os questionamentos, Jéssica, eu quero que tu faça mais ou menos, que tu mostre aqui para nós como funciona, como é geralmente feito com os teus pacientes, só para demonstração, até para tirar aquele medo que por vezes as pessoas têm em casa, eu vou ter que fazer, ou, né, fica com aquele receio, para ver como é uma coisa mais tranquila, porém necessária. Mas antes disso, Jéssica, recebi alguns questionamentos. Em crianças, o procedimento pode ser feito? Pode ser feito, só que eu não tenho experiência com isso, sabe? Mas no curso que eu fiz, ele pode ser feito, só que aí o ombu vai ser infantil, né? E a pressão que a gente vai insuflar para dentro da criança vai ser menor, mas eu especificamente não tive ainda esse contato com paciente infantil, assim, então, em crianças. Entendendo que sim, pode ser feito, daqui um pouco é interessante você procurar um pediatra, o seu pediatra, e o que ele indica para você, e daqui um pouco procurar um profissional que sim possa estar fazendo em crianças. Isso. O que é muito importante. O bom da gente saber que com tudo isso as crianças estão sofrendo menos do que os adultos. Então, graças a Deus, pelo menos algo coisa melhor boa ali. Isso aí. Então, atletas, tem respostas mais rápidas ao tratamento, Jéssica? Normalmente sim, mas não é uma regra. Tem pacientes atletas que vão até para UTI, assim, de estudos que eu já li, assim, nunca atendi, né? Mas cada corpo é um corpo, cada um tem uma resposta à doença e ao tratamento, então não tem como a gente generalizar, né? Mas normalmente os atletas se saem melhor. E Jéssica, vamos pegar então atletas, né? Aqui na nossa região, assim, alguém que viva do esporte é mais difícil. Mas temos pessoas que fazem atividades físicas e pensando, por exemplo, no Robertson, que veio aqui ao programa Algo a Mais na outra sexta-feira, que é seu paciente. Ele mesmo disse, eu pratico esportes 4 vezes por semana, não é obeso, tem um porte normal, tem 30 anos e sim, quase precisou da intubação. Então, na realidade, entendendo que não é uma regra e sim vai do organismo de cada pessoa,
Da mesma forma não tem pra... como Então... generalizar assim, né? Cada um é uma situação, cada corpo vai reagir de uma forma, né? Com certeza. Então, sim, pessoal. Infelizmente, para quem corre, para quem faz atividade física de alta intensidade, não está livre de ser acometido por uma falta de ar, por precisar utilizar equipamentos para respiração. E tem mais um questionamento. E em fumantes, o procedimento é mais difícil? É mais difícil, e aí a gente tem que talvez tomar alguns cuidados caso a pessoa seja DPOC, né? Que é, ou tenha enfisema pulmonar, que em muitos casos de fumantes isso acontece, né? Então a gente não vai chegar na capacidade máxima pulmonar do paciente, mas é possível fazer também. E claro, o comprometimento sempre é maior, né? Claro. A gente sabe que é maior. E Jéssica, claro que é uma coisa que vai dos estudos, e se qualquer coisa, esse questionamento não vem ao caso, dá para deixar. Fala-se que para os fumantes eles já têm uma capacidade menor para respiração. Isso. Então, na realidade, se for acometido, porque tem muitos fumantes que também acabam passando sem sintomas nenhum, que é o que nós falamos aqui, que vai de pessoa por pessoa. Mas, caso acometido, vai ter um pouquinho mais de dificuldade sim na hora de fazer todo o processo, porque já tem um pouco menos de resistência e de capacidade pulmonar. Então é isso aí. Pessoal, o papo tá ótimo. Aqui já acendeu a luzinha para me chamar um breve intervalo comercial e eu quero que você fique na nossa live, porque nós vamos iniciar o próximo bloco fazendo um exercício aqui e demonstrando como é feita a fisioterapia em pacientes pós-Covid. Então fica conosco que logo logo nós retornamos para o nosso papo dessa manhã. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Março é o mês de homenagear todas as mulheres que têm o dom de transformar amor em alimento, trabalho em conquista e sonho em realização. Parabéns a todas nós mulheres que todos os dias erguemos nossos olhos em busca de dias melhores. Um grande abraço a todas.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. E no Entrevistas do dia 29, nós encerramos o especial Mês das Mulheres. Nós vamos falar com elas que arquitetam a própria vida. Às 21 horas do dia 29, eu espero vocês. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre fisioterapia respiratória em pacientes pós-Covid-19. Então agora eu estou aqui com a Jéssica Campagnolo, que é fisioterapeuta, estou com a dona Marlene também, que foi uma paciente da Jéssica e passou pelo Covid e hoje está muito bem e falando super bem do tratamento pós-Covid, e que sim, é muito importante para pessoas que ficaram com aqueles resquícios de falta de ar, aquela tosse chatinha que é proveniente do Covid. Lembrando, você que sempre teve aquela tossinha alérgica, na hora que positivou para a Covid, é importante que você veja que essa tosse ela pode piorar, essa tosse ela pode estar sendo proveniente de outras do Covid e não só da parte alérgica, né, Jéssica? Isso, é. Por isso que agora a gente costuma dizer que qualquer sintoma pode ser Covid. Então, para as pessoas ficarem bem alerta com os sinais e sintomas que o nosso corpo está mostrando, né? Para procurar atendimento o mais rápido possível para a doença não evoluir, né? Até mesmo porque a tosse é um sintoma de que o pulmão está comprometido realmente. Isso. Então, vamos lá, né, pessoal? Prestar atenção em você. E agora, Jéssica, como a gente pode falar, então, porque nós vamos ter uma demonstração de como é utilizado, como é feita a fisioterapia de pulmão e da respiração, enfim. Mas como a gente pode entender que o paciente está precisando deste tratamento? Como é feita a avaliação? Então, assim, Laura, o paciente chega para mim com... Normalmente, o paciente já sabe que tem um comprometimento pulmonar, né? Precisou de suporte de oxigênio, ficou hospitalizado. Normalmente, o meu perfil de pacientes é esses que ficam com mais dificuldades, né? Então, o paciente chega, eu faço uma avaliação global, assim, conheço a história do paciente, avalio força muscular, respiratória, força global do corpo, né? Como eu falei antes, fica bastante acometida a parte muscular global do corpo e avalio a tosse do paciente também, o quanto de força ele tem para tossir ou não. E conheço a história do paciente, né? E aí, com base nessa avaliação bem detalhada, a gente começa o tratamento. Certo. E, então, Jéssica, podemos ver aqui como funciona. Até vou te emprestar um álcool gel para que tu possa estar utilizando. Aqui. E aí, Jéssica? Então, vamos demonstrar para o pessoal em casa e para ver também, tirar toda aquela coisa de que, será que é difícil? Será que é ruim? Como funciona? Então, eu só queria explicar um pouquinho como que funciona
parafernália aqui, né? Então, esse aqui é um ambu, um ressuscitador, que muitas pessoas já viram, enfim, né, em várias situações. Quem assistiu Grey's Anatomy deve ter visto muito isso. Então, nessa bolsa de ressuscitação, a gente consegue ter 1,5 litro de ar aqui dentro, tá? Então, é uma pressão positiva que a gente vai estar mandando para dentro dos pulmões do paciente, tá? Essa válvula, ela é uma válvula de treinamento expiratório, então a gente consegue trabalhar tanto a inspiração do paciente e a expiração. Certo. Então vai estar trabalhando as duas forças musculares, para puxar e para soltar o ar mais, simplificando assim, né? Claro. Essa válvula é um manômetro, então onde que a gente vai conseguir ver o quanto de ar a gente está mandando para o paciente, e sendo um volume seguro, tá? Pra gente não encher demais o pulmão e talvez ter algum trauma ali, tá? Claro. E aqui é um filtro para bloquear partículas, enfim, que possam contaminar aqui o aparelho. Eu costumo iniciar o atendimento a partir do 10º dia, que aí a carga viral já está mais baixa. Mas mesmo usando filtro e todos os cuidados de EPIs, enfim, tudo que a gente utiliza para o atendimento, eu sempre depois esterilizo no final, quando dou alta para o paciente, a gente esteriliza todo o equipamento. Tá certo. Então, Jéssica, a partir disso, muito bom entender todo o funcionamento. E depois, na pessoa, pode fazer demonstração para nós? Vamos fazer aqui com a dona Marlene. Isso aí. Então, a gente a dona Marlene já está sem máscara, mas nós estamos longe, inclusive, com máscara, para justamente que ela possa demonstrar para nós. Isso. E para que a gente possa entender um pouquinho desse processo. Então, eu vou demonstrar, assim, o paciente sentado já seria uma fase intermediária. Normalmente, eu começo com o paciente deitado, as primeiras sessões, para ter um gasto energético menor do corpo, né? Porque ele já está debilitado. Então, na postura deitada, de barriga para cima, é o que eu normalmente começo o atendimento, tá? Aí, conforme o paciente vai evoluindo, os sinais e sintomas vão diminuindo, a gente vai aumentando esse gasto energético, tá? Então, eu vou acoplar essa máscara, assim, no rosto da dona Marlene, e a gente vai fazer o exercício. Então, é como se o paciente fosse engolir o ar que eu tô mandando para ela. Então, ao mesmo tempo que ela inspirar pela boca e pelo nariz, eu vou estar mandando esse ar junto lá para dentro. Certo. Tá? Então, dona Marlene, vamos fazer em 4 vezes, tá? Isso, desce um pouquinho o rosto. Claro que eu vou estar usando luvas, tudo isso quando o paciente tá, né? Claro. Então, vai puxar 1, 2, 3, 4 e aí vai soprar. E aí vai ter a resistência da expiração e o treino expiratório. Então, percebam como o tórax dela vai insuflando, tá? 1, 2, 3, 4 e sopra com força. Isso. Mais uma vez, dona Marlene. Puxa 1, 2, 3, 4 e sopra. Isso. Então, durante todo o atendimento, a gente vai fazendo o acompanhamento junto com o oxímetro de dedo, que a gente vai avaliando a saturação e a frequência cardíaca. Que normalmente quando o paciente tem bastante comprometimento, durante o exercício a oxigenação ela baixa e a frequência cardíaca ela fica mais aumentada, pela sobrecarga que tem em todo o nosso sistema, tanto cardíaco quanto pulmonar. Então tem que sempre ter essa avaliação da frequência cardíaca e da saturação, para quando tu vê que tá ou muito alta a frequência ou a saturação baixou demais, para te dar uma pausa. Então, normalmente, os atendimentos não passam de 50 minutos, porque o corpo já está muito debilitado, então a gente tem que ir com calma. Mas olha só como é legal, dona Marlene, como a senhora se sente depois de fazer um exercício desse? Me sinto muito bem. Muito bem, porque dá para ver que infla bem, que no caso ele manda realmente o... Mas se a senhora quiser ficar sem, pode, a gente ficar longe, não tem problema. Acaba fazendo, né, todo esse exercício de inflar, então percebe-se que entra realmente. E aí faz força para pôr para fora, é isso? Sim, é. Então,
a partir disso, percebeu uma melhora diária após o... Com certeza, todos os dias eu me sentia melhor. Que bom. E confiante, né, dona Marlene? Muito confiante, nossa. A senhora estava falando no intervalo aqui o quanto é importante, porque é meio caminho andado quando a pessoa já tem a confiança no profissional, quando Sim. já pensa positivo, de que é só achar a melhor forma do tratamento. Sim. Como a senhora vê hoje, depois de ter vencido a Covid? Eu fiquei muito feliz, né? Porque aí eu digo agora tudo que eu puder passar para os outros também não, para ser melhor, né? Eu vou fazer a minha parte. Com certeza, com certeza. E parabéns por tá alto astral e realmente sentir esse lado de que é importante passar para as outras pessoas. Sim, são coisas que acontecem, ninguém está livre. A doutora Lia, ela vem sempre dar aqui dicas de saúde, de imunidade, e ela disse, gente, nós estamos expostos, porque o vírus está no ar, ele está entre as pessoas, então não há culpados, porque culpado está em quem está aglomerando e não pensa nos outros, isso sim, mas tu vai ao mercado, é necessário, a gente não está fazendo porque a gente quer, mas assim, tenha cuidado, seu álcool gel, tudo mais, a gente percebe que, neste caso, poxa, mamãe foi visitar o filho. Ninguém tem culpa sobre isso, pelo amor de Deus. Porque ela não tinha, né, na época. Exato. A gente não sabia. Não estava com. Então, isso é uma situação. E eu digo, hoje, o jeito que está as nossas escolas fechadas, quem está cuidando hoje da minha filha é a minha sogra. Um abraço, inclusive, para a dona Neuza, que está com a minha filha. Então, eu estou trabalhando e alguém precisa cuidar da minha filha. Certo? Então, achar culpados é difícil. A gente sabe que hoje nós estamos num processo de vamos nos cuidar, pensamento positivo, o cuidar engloba não fazer festas nesse momento, que a gente sabe o pessoal passa copo, passa o chimarrão, passa isso, aquilo. Óbvio que ali pode ter contaminação. Então, evitem isso. No mais, vamos viver a nossa vida da melhor forma, né? E pensamento positivo para que o melhor aconteça sempre, né, dona Marlene? É isso aí. Então, agora para a gente finalizar essa nossa conversa, Jéssica, em relação ao tratamento, quanto tempo geralmente para que alguém possa se voltar à respiração normal, a ter aquela atividade física que sempre fez? Como funciona o tratamento? Eu só queria agregar que no intervalo do exercício com o Ambu e com a VUP, a gente sempre trabalha outros exercícios, né? A mobilização do tórax, o estímulo diafragmático, exercícios funcionais, coisas bem simples que a pessoa faça no dia a dia, mas que durante a terapia a gente vê que a saturação diminui, a frequência cardíaca aumenta. Às vezes o simples exercício de sentar e levantar já desestabiliza o corpo ali do paciente que está numa fase mais debilitada ali da doença, né? Com certeza. Com relação ao número... Por isso da importância de não fazer sozinho em casa. Isso aí. Sempre isso aí. ter um acompanhamento para saber até onde o teu corpo está conseguindo ir ou não. E ter um acompanhamento de alguém te vendo, né? Isso aí. Fazer esse exercício. Para não fazer errado e muitas vezes até prejudicar, ficar com dor na lombar, dor em outras partes do corpo que não estavam presentes ali, né? Claro. Então, com relação ao número de sessões, normalmente antes de 10 sessões eu já consigo dar alta para o paciente, mas tudo depende. Sim. Então, não consigo, quando eu começo o atendimento de um paciente, eu já falo assim, vai depender da tua evolução, de como as sessões vão ir acontecendo. No início eu gosto de intensificar os primeiros 5 dias, pelo menos, para dar um up nos pulmões, assim, e tentar já abrir ele mais rápido e tentar ir estimulando que o paciente vá voltando aos poucos às atividades de vida diária, né? Então, o indicado normalmente é voltar à atividade física regular que a pessoa fazia com cuidado depois de 30 dias
Então, com a fisioterapia, a gente já consegue ir remodulando ali o corpo para que ele volte para a atividade física normal de antes dele, né? Então, por isso que a gente associa a fisioterapia respiratória, mas sempre tem a fisioterapia motora junto, né? Os exercícios funcionais. Para o coração ir voltando ao normal para aquelas atividades que ele fazia antes. Com certeza. Então, entendemos todo o processo. Imagino que quem está em casa também possa ter aprendido um pouquinho sobre e visto que há possibilidade de voltarmos ao normal pós-Covid. Mesmo quem sofreu a mais, quem teve que passar por ventilação, muitas vezes até por uma intubação, sabe que precisamos com cuidado, mas existem formas de auxiliar para que a respiração volte, para que tudo aos poucos vá se alinhando novamente e voltemos a ter uma vida normal. Então, pessoal, gostaria de agradecer a Dona Marlene, que esteve aqui comigo nesta manhã. Muito obrigada, Dona Marlene. Eu que agradeço. É isso aí. E, Jéssica, muito obrigada também por estar aqui falando de uma forma com que a gente possa entender que esse processo é necessário em muitos casos. E sim, precisamos nos passar essas informações, porque quantas pessoas às vezes estão em casa dizendo, realmente eu fiquei mas eu não sei quem procurar. Então, como é bom a gente saber que existem pessoas profissionais que a gente possa procurar, né, Jéssica? Então, eu que agradeço o convite, né, Laura, pela Conecta. E espero ter tirado as dúvidas, esclarecido possíveis dúvidas que as pessoas tenham, enfim. E se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais ali, que a gente tem o maior prazer de responder. Maravilha. Então, redes sociais, Facebook, Instagram, Jéssica. Isso, é. O teu arroba é? Jé Campagnolo. Jé Campagnolo, com G ou J? J-E Campagnolo. Isso. Né? Então, pessoal, procura aí na tua rede social. Caso você tenha alguma dúvida, já escreve para ela e resolva a sua situação, que vamos para lá, que todo mundo vai ficar bem com essa. E quero agradecer a Dona Marlene, que aceitou o convite de vir aqui comigo e se propôs a contar a história dela, né? Só agradecer. E eu agradeço o seu convite também. É isso aí, é sempre muito bom ver, né, Dona Marlene, histórias como a da senhora, que superou tudo isso e hoje está muito bem. Graças a Deus. Então, vou deixar um espaço, se a senhora quiser mandar um abraço para alguém de casa, enfim, à vontade. Então, fechou, gente. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nesta manhã. Quero convidar para que assistam amanhã também o programa Algo a Mais às 10h30. Hoje a nossa programação também continua bem completinha. Daqui um pouco inicia-se o Expresso meio-dia, 15 para meio-dia. E também na noite teremos o Entrevistas com Sônia Reginato. Então, um abraço a todos e fiquem com a Conecta Mais. Até amanhã.